Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 10 até o verso 19. Diz a palavra do Senhor: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela bênção de estarmos aqui na tua casa. Graças te damos pela comunhão, graças te damos pelas orações que podemos fazer, graças te damos por poder cantar louvores a ti. Reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, vem das tuas boas mãos. Nós não merecemos nada do Senhor, mas a tua graça tem sido abundante em nossa vida. E nós pedimos que nessa noite a tua palavra venha nos alimentar, edificar, consolar, exortar. Não permita nenhuma manifestação, nem do homem, nem de qualquer espírito nesse lugar, que venha atrapalhar esse momento, confundir a nossa mente. Assim nós recebemos a tua palavra, com toda a reverência e também com toda a alegria, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A oração que toca o coração de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Irmãos, a gente percebe que a oração é a nossa respiração espiritual. Quem não ora, não respira. Quem não ora, sufoca. Quem não ora, não vive espiritualmente. Oração não é um conjunto de palavras mágicas que convencem Deus a nos trazer algum benefício ou nos fazer algum favor. Oração é uma conversa íntima, de filho para pai e de pai para filho. Uma conversa íntima de amigo para amigo. A oração que Jesus nos ensinou nos evangelhos, ela não é só pedidos. Nós podemos ler essa oração no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Claro que Jesus não está nos ensinando uma reza, ele está nos mostrando um modelo de oração. E se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos aprender a orar como Jesus orou. E Davi foi um homem que soube, talvez como nenhum outro, encontrar o caminho ao coração de Deus. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Então, qual é a oração que toca o coração de Deus? Em primeiro lugar, a oração que toca o coração de Deus é aquela que começa com adoração. Nós lemos aí no verso 10, 11 e 12, irmãos. Davi começa a sua oração assim: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos nós. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Quando nós nos inclinamos a Deus para orar, nós precisamos começar adorando a Deus. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Davi exalta os atributos de Deus: eternidade, poder, grandeza, honra, vitória, majestade, possuidor de tudo que é no céu e na terra, chefe sobre todos, dono de riqueza e glória, domina sobre tudo, mão forte e poderosa, capaz de engrandecer e dar força. Enfim, Davi glorifica a Deus como alguém absolutamente soberano. Deus é uma pessoa, Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ninguém deveria pedir nada a Deus antes de se prostrar diante dele em adoração, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. E nós vamos perceber na oração que Jesus ensinou que a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós queremos que nossas orações toquem o coração de Deus, nós devemos nos aproximar dele com palavras de adoração, declarando tudo que ele é e tudo que ele pode fazer. Então, uma oração que toca o coração de Deus é aquela que começa com adoração. Em segundo lugar, uma oração que toca o coração de Deus é aquela que contém louvor e gratidão. Depois de adorar a Deus, nós devemos então agradecer. Olha o que está escrito aí no verso 13, no verso 14, a segunda parte, e no verso 16 e o verso 17. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te fez ofertas voluntárias. Davi louva a Deus, agradecendo por tudo que ele fez e está fazendo na sua vida e na vida do povo. Ele começa dizendo: graças te damos. A palavra hebraica aqui é yadá, que significa lançar agradecimentos. E depois ele diz: louvamos o teu glorioso nome. Aqui a palavra hebraica é halal, que também significa fazer luzir, fazer brilhar. Louvar a Deus, louvar o nome do Senhor, é fazer o nome do Senhor reluzir,
Quando nós louvamos a Deus, damos graças e testemunhamos aquilo que Deus faz por nós, nós fazemos o nome de Deus brilhar lá fora. As pessoas vão querer também servir a esse Deus. Em primeiro lugar, Davi ele louva a Deus pelas bênçãos espirituais. Ele reconhece que o coração voluntário dele e do povo também tinha como fonte a mão do próprio Deus. Ou seja, irmãos, os dons que nós temos são graça de Deus para nós. E no grego é a mesma palavra, dom e graça, é caris. Quando nós levantamos do nosso lugar e colocamos uma oferta no gasofilácio, isso não vem da nossa mão, mas a graça de Deus opera em nós e nós vamos com alegria e contribuímos. Quando nós subimos um morro aí para ajudar alguém a evangelizar, não é porque nós somos bons, é a graça de Deus que faz isso em nós, irmãos. Então Davi começa dando graças a Deus e louvando o seu nome pelas bênçãos espirituais, reconhecendo que um coração sincero e voluntário vem do próprio Deus, como está escrito aí no verso 14 e também no verso 17. E depois ele agradece pelas bênçãos materiais, declarando que toda aquela abundância de ofertas era fruto da provisão de Deus. Com isso, irmãos, ele reconhece que ninguém pode dar nada a Deus sem que antes tenha recebido dele. Olha o que está escrito em Jó, no capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Irmãos, o que nós trouxemos para esse mundo quando nós nascemos? E o que nós vamos levar desse mundo quando nós morrermos? Então, o que é nosso? Quando nós damos alguma coisa, seja para Deus, seja para alguém, é porque primeiro nós recebemos. Paulo também quase que repete isso lá em Romanos capítulo 11, versículos 35 e 36. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é de Deus. Nós não temos nada. Na oração que Jesus nos ensinou, a gratidão não ficou de fora. Ele nos ensina a agradecer pela provisão, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É uma declaração: o pão nosso dá-nos de dia em dia. E nós somos testemunhas disso, que apesar dos pesares, apesar das lutas, muitos de nós aqui ficamos desempregados, ficamos endividados, passamos perrengue, enfermidades. Muitos aqui pensaram que nem conseguiriam sobreviver, mas estão todos aqui, todo mundo coradinho, todo mundo comeu alguma coisa hoje, todo mundo com um paninho cobrindo aí, né? Bem arrumado, tomou seu banhozinho, bebeu sua água, muita coisa para quem não trouxe nada a este mundo. Então, irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Da mesma forma que não podemos esquecer de adorar a Deus por tudo que Ele é e pode fazer, nós também não devemos esquecer de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez e está fazendo em nossas vidas. Eu posso garantir, irmãos, que todos nós aqui temos mais para agradecer do que para pedir. Amém, queridos? Em terceiro lugar, uma oração que toca o coração de Deus é aquela onde existe a confissão. No texto que nós lemos, na primeira parte do versículo 14, ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. E no 15, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Logo após adorar e louvar a Deus, Davi passa a olhar para si mesmo. Ele reconhece a sua miséria e a sua finitude diante da grandeza de Deus.
E é inevitável, irmão, quando nós vamos orar, que a gente, depois de olhar para Deus, dê uma olhadinha para nós mesmos. Quem nós somos ou quem não somos. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que desejamos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Sempre que contemplamos a face de Deus em adoração e em louvor, inevitavelmente olharemos para nós mesmos e nos sentiremos constrangidos. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a gente olha para o próprio umbigo, a gente se acha o último biscoito do pacote, né? Mas quando a gente contempla a glória de Deus, um Deus que é santo, 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 a gente olha para nós e diz: não é possível. A melhor maneira da gente se consertar é olhar para Deus. Porque diante da santidade de Deus, todas as nossas justiças viram pó. Todos os nossos argumentos caem por terra. Todas as nossas razões desaparecem. Você vê: Senhor, ai de mim. Não tem como chegar diante de Deus sem que haja arrependimento pelos pecados. Sem confissão, não é possível que Deus aceite nossa oração, porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. O pecado não arrependido e não confessado cria uma barreira entre nós e Deus, de maneira que Ele não pode nos ouvir. Nós podemos ler isso aqui mesmo no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 15, e também no capítulo 59, nos versículos 1 e 2. Então, queridos, orar sem fazer confissão é julgar a conversa fora, é falar ao vento. Como nós dizemos no popular, são orações que batem no teto. E interessante que quando Jesus nos ensina a orar, qual é a confissão que Ele nos ensina? Perdoa-nos as nossas dívidas. E o padrão é: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não comparecermos diante de Deus para confessar os nossos pecados, seja ele de que ordem for, tem zilhares de motivos que interrompem as nossas orações. A única oração do pecador que Deus ouve é aquela oração onde ele se arrepende e pede perdão pelos seus pecados. Portanto, se queremos que nossa oração toque o coração de Deus, precisamos aprender a nos confessar diante dele. E por último, a oração que toca o coração de Deus é aquela onde se faz intercessão. Os versículos 18 e 19 do texto que nós lemos, 1 Crônicas 29, diz assim: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Finalmente, Davi passa a interceder pelo povo,
para que Deus conserve neles a mesma disposição e pensamentos, e também por seu filho Salomão, pedindo que Deus desse a ele um coração íntegro para guardar os mandamentos e também força para construir o templo. E, irmãos, pelo que a história nos conta na própria Bíblia, Deus ouviu a oração de Davi, porque ele abençoou grandemente a Salomão. Está aí mesmo no capítulo 29, versículo 25, olha. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei de Israel. E mais para frente, um templo maravilhoso foi construído como um palácio de adoração para Deus. A gente pode ler, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Uma oração que adora, uma oração que agradece, uma oração onde se confessa. É uma oração onde as intercessões são atendidas. Deus ouviu a oração de Davi, abençoou o povo, abençoou o filho de Davi e abençoou a construção do templo. Irmãos, a intercessão é uma bênção. A intercessão é uma arma poderosa que Deus deixou na nossa mão para a gente lutar as batalhas dessa vida. O que é intercessão? Intercessão nada mais é do que levar a Deus as questões de outras pessoas. Interceder é quando às vezes nós não temos como resolver, mas levamos a Deus que tudo pode. Uma passagem que ilustra muito bem isso é a parábola do amigo importuno. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então, querido, essa parábola aqui fala de 3 amigos. Um amigo chegou de viagem, bateu na porta do outro e pediu 3 pães emprestados. Só que o amigo não tinha 3 pães para emprestar. Mas ele conhecia um outro amigo que tinha. Então esse amigo leva a necessidade daquele primeiro para um outro que podia ajudar. O que esse amigo, o segundo, fez? Intercedeu. Às vezes, irmãos, as pessoas chegam a nós trazendo problemas que nós não podemos resolver. Mas nós não conhecemos alguém que pode? A Bíblia, irmãos, é repleta de narrativas que falam da intercessão. Israel, por exemplo, venceu uma batalha pela intercessão de Moisés, ajudado por 2 irmãos. Olha o que diz em Êxodo 17, de 8 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e um do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol,
e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olha que maravilha o poder da intercessão. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia a batalha, mas a mão dele ia cansando. Só que ele tinha 2 companheiros de oração, então quando a mão cansava, eles seguravam a mão de Moisés. Que bom quando a gente está orando por alguém e as pessoas nos ajudam em oração. Quando tem alguém orando, a batalha é diferente, irmãos. Os amigos de Jó foram restaurados pela sua intercessão, que inclusive mudou a sua própria sorte. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo de 7 a 10. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Os 3 amigos de Jó, eles vieram para consolar Jó na hora da aflição. Mas assim como muitos irmãozinhos, vai visitar o doente e deixa o doente mais doente. Eles chegaram para Jó e ficaram o tempo todo assim, isso aí é pecado. Você está assim, com certeza você pecou. Pode confessar que logo, logo você vai sarar. E Jó, mas eu não fiz nada. Se você não tivesse feito nada, você não estava assim. Então a teologia da prosperidade é antiga, irmãos. O que a teologia da prosperidade diz? Se você está doente, das 2 uma. Ou você está em pecado, ou você não tem fé. Então o doente já está sofrendo com a doença, fica sofrendo ainda mais por ser uma porcaria de um crente. Então Deus ficou irado com esses amigos de Jó e disse: vocês não disseram de mim o que é justo. Não venham orar que de vocês eu não vou ouvir oração não. Mas se ele interceder por vocês, aí eu aceito. E Jó foi e intercedeu pelos amigos, para Deus perdoar os amigos. E olha a beleza da intercessão, irmão. Enquanto Jó intercedia pelos amigos, o que Deus fez com ele? Mudou a sorte dele próprio. Quando nós intercedemos pelas pessoas, Deus está nos abençoando, porque a própria oração já é uma bênção para nós. E finalmente, nós vemos nos evangelhos um enfermo sendo curado pela intercessão de 4 amigos. Olha o que diz no evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 5 e também versículos 11 e 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que havia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus estava em Cafarnaum. Jamais um paralítico conseguiria ir até Jesus se ninguém o levasse. Mas ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos certamente o colocaram numa maca e foram até Jesus. Jesus estava em uma casa pregando. Só que Jesus, nessa época aqui, o ibope dele estava alto. Então onde ele ia, todo mundo ia atrás. Então a casa onde Jesus estava
ficou lotada. Os 4 amigos podiam ter chegado e falado assim, bom, fizemos nossa parte, né? Infelizmente, hoje não é seu dia, né? Mas eles não se contentaram em voltar para casa. Eles foram ao eirado, fizeram um buraco no telhado e baixaram a maca até o lugar onde Jesus estava. E Jesus, quando viu aquela cena, está escrito aqui, vendo-lhes a fé. Não foi a fé do paralítico, não. Foi a fé dos amigos que levaram o paralítico até Cristo. Esses 4 amigos foram os intercessores. Foram aqueles que pegaram o amigo doente e levaram até Cristo. Deus muitas vezes vai abençoar pessoas que nem têm fé pela intercessão dos seus amigos, pela intercessão da sua família, pela intercessão da sua igreja. Então não podemos desistir de interceder pelas pessoas. Uma oração que toca o coração de Deus é aquela oração onde há intercessão. Na oração que Jesus nos ensinou, também existe intercessão. É o que encerra a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, irmãos, se comparecermos diante de Deus em adoração, em gratidão, em confissão de pecados, nós podemos confiar que Ele há de ouvir a nossa intercessão. Concluindo, nós não devemos chegar a Deus para pedir coisas. Imagina um filho que só chega perto do pai para pedir. Não conversa, não quer andar junto, não elogia, não agradece, não obedece, não assume seus erros, mas pedir, sabe? E Deus, que é o nosso Pai? Assim como nós não queremos ter um relacionamento desse com nossos filhos, Deus também não quer ter esse relacionamento com os seus filhos. A oração não é pedir coisas a Deus. Oração é uma conversa franca e aberta entre 2 pessoas que se amam, sem esquecer que Deus é Pai, mas também é o Senhor dos Senhores. Então, a intimidade deve ser acompanhada por reverência. Deus é amigo, mas também é o Rei dos Reis. Então a amizade deve ser acompanhada de obediência. Quando aprendermos a orar assim, como Jesus orou, com adoração, com gratidão, com confissão e com intercessão, nós veremos nossas orações tocarem o coração de Deus. E o resultado é incalculável. Você gostaria de orar de uma maneira que tocasse o coração de Deus? Vamos ficar de pé, queridos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre.